Não, a Igreja Católica não adulterou a Bíblia durante a Idade Média. E toda vez que alguém disser isso para você, bom, pode mandar esse vídeo para a pessoa, porque é relativamente fácil demonstrar, se você tem as ferramentas corretas, de que isso não aconteceu, de que não houve essa adulteração por parte da Igreja Católica do texto bíblico durante a Idade Média, tá bom? Uma pessoa recentemente escreveu no último vídeo que eu estava fazendo briga de traduções bíblicas, rinha de Bíblia, como algumas pessoas estão chamando, falando isso, poxa vida, eu me sinto inseguro não sei, esse texto bíblico, será que não foi adulterado pela Igreja Católica? Não, não foi. Hoje a gente vai demonstrar isso aqui, tá legal? Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você deixe o seu like, seu comentário, ative as notificações, se inscreva nesse canal. Se você gosta de Bíblia e de Teologia, aqui é o seu lugar. E se você nos acompanha já há algum tempo, você deve estar sabendo do nosso clube da leitura de Lendo Apocalipse com Responsabilidade. Livro do Michael J. Gorman. Se você tiver interesse em ler esse livro junto comigo e aprender sobre Apocalipse e a sua interpretação, o link tá aqui na descrição e no primeiro comentário. Dito isso, eu queria falar com vocês sobre esse lance da adulteração do texto bíblico durante a Idade Média. Será que a Igreja Católica fez isso? E a resposta curta para isso é não, porque a Igreja Católica nunca teve monopólio sobre o texto bíblico. Tá? Embora pareça para alguns que a Igreja Católica um dia foi a proprietária da Bíblia em alguma medida, era a única que controlava as coisas na Idade Média. Não foi isso que aconteceu na Idade Média, tá? E quem tá falando isso para vocês é um protestante. Eu sou presbiteriano, calvinista, ok? Não foi isso que aconteceu na Idade Média. Em primeiro lugar, na Idade Média você tem Igreja Católica Apostólica Romana, você tem Igreja Católica Ortodoxa. Aí você já vê que não é uma liderança só, são duas. Tem uma oriental, uma ocidental. A ocidental é a Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente vê com muita frequência aqui no Brasil, por causa da colonização católica portuguesa que a gente teve. A Igreja Ortodoxa é mais comum no leste europeu, na Grécia, na Rússia, nos países eslavos, enfim. Portanto, ela não tinha monopólio sobre o texto bíblico. E não apenas em relação aos cristãos, tá? A Igreja Católica não tinha monopólio sobre o texto bíblico também porque judeus usavam o Antigo Testamento e nasce na Idade Média a terceira religião abraâmica chamada islamismo, e para muçulmanos o texto bíblico, Antigo e Novo Testamento, como nós o conhecemos, ele é importante. Ele não é importante como é o Corão, mas o próprio Corão dá testemunho nas suas shuras a respeito da Bíblia, dos hebreus e do Novo Testamento, e de Jesus, em alguma medida, embora eles creiam em Jesus de uma maneira diferente que a ortodoxia cristã crê, embora eles atribuam a esses livros da Bíblia um peso diferente, inferior ao Corão, é verdade, mas o fato é que, e perdoem o meu nariz entupido e a minha expressão facial, mas é que eu tô resfriado, tá? Dor de garganta, dor de cabeça, etc. Mas o fato é que o texto bíblico pertencia a esses diferentes grupos, não só a Igreja Católica. Na África você tinha outros cristãos, como os cristãos copta no Egito, por exemplo, que não eram nem católicos ortodoxos do leste europeu, nem católicos romanos. Beleza? Na Índia, na região de Goa, você tinha um outro grupo cristão ali, de tradição tomesina autoproclamada. Na Etiópia e por aí vai, tá? Então, não, a Igreja Católica não tinha esse monopólio todo sobre o texto bíblico. Então, era só você pegar, se a Igreja Católica adulterasse a Bíblia católica, era só você pegar a Bíblia católica e comparar com outras versões do texto bíblico em outros lugares, de outros povos, e você ia constatar
essas adulterações. E não é isso que se constata. E a explicação simples é essa. Mas eu disse que eu não ia só dar uma explicação simples, eu disse que eu ia mostrar, que eu ia provar. Opa! Que eu ia mostrar, que eu ia provar. Então, vamos começar pelo Antigo Testamento. Eu quero mostrar para vocês aqui uma versão muito interessante do Antigo Testamento que eu tenho impressa aqui. O nome disso aqui é Bíblia Hebraica. Olha só que legal. Isso aqui é bem bonita. É uma tradução, tá, gente? É uma tradução. Então, tá aqui a Bíblia Hebraica traduzida pelo Robert Alter. O que é isso? Isso daqui é o Antigo Testamento, em alguma medida. É a Bíblia, é o Tanakh, é a Bíblia dos judeus, traduzida para o inglês nesse caso aqui, tá? Poxa, Vitor, eles não leem em hebraico? Claro que eles leem em hebraico. Mas aqui é uma tradução feita por um judeu, inclusive, um erudito da área da linguística, o Robert Alter. E essa versão da Bíblia Hebraica contém exatamente os 39 livros do Antigo Testamento que você tem numa Bíblia protestante. Que é o que é a Bíblia Hebraica, em alguma medida. Por que eu digo em alguma medida? Porque tem uma diferença de ordem de livros aí, né? A Bíblia Hebraica, ela é constituída por Torá, Neviim, Ketuvim, ou Lei, Profetas e Escritos. Então, a ordem aí dos livros bíblicos no Antigo Testamento e na Bíblia Hebraica é diferente, mas o conteúdo dos livros é o mesmo e os livros em si são os mesmos livros, são os 39 livros que você encontra no Antigo Testamento de uma Bíblia protestante, tá? Vamos deixar os 7 apócrifos para depois. Bom, quando você olha para o texto hebraico que origina a Bíblia Hebraica, o texto hebraico que origina essa Bíblia Hebraica é exatamente o mesmo texto hebraico que se usa para traduzir o seu Antigo Testamento que você tem na sua mão, se você tiver uma Bíblia da NVI, Nova Versão Internacional, Almeida Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Almeida Século XXI, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Pastoral, que são católicas, né? Que mais que tem aí de traduções? Nova Versão Transformadora, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. O que essas Bíblias todas, o que essas traduções todas usam como texto base? Um texto escrito em hebraico para o Antigo Testamento, que a Igreja Católica basicamente não mexeu. Por quê? Porque é um texto produzido pelo judaísmo medieval e não pela Igreja Católica. Tá? Então, o que acontece? Basicamente, se você for pegar o que é um Antigo Testamento em hebraico, é um negócio chamado Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é uma versão do texto em hebraico, que bebe em alguns documentos diferentes, mas os principais documentos são o Códice de Leningrado e o Códice de Alepo, que são documentos que se originaram na tradição medieval judaica de preservar textos bíblicos da Bíblia Hebraica. Então você tem uma família que é Ben Asher, outra família que é Ben Naphtali, eles vão produzir documentos diferentes, às vezes tem uma outra variaçãozinha textual, e aí a gente vai conferir para ver qual variante textual a gente usa, se é de Ben Asher, se é de Ben Naphtali, se é Códice de Alepo, se é Códice de Leningrado, com a ajuda de outros documentos. A Septuaginta, que é a tradução, isso já antiga, do Antigo Testamento para o grego, o Pentateuco Samaritano, e ali a gente vai tirando a prova dos 12. E claro, mais recentemente, também a gente usa manuscritos do Mar Morto. Nos manuscritos do Mar Morto, no Códice de Alepo, no Códice de Leningrado, no Pentateuco Samaritano e em outros manuscritos, você vai encontrar textos do Antigo Testamento que um grupo de acadêmicos se junta
para formar, para compor a edição crítica do Antigo Testamento, que é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é de onde se traduz o seu Antigo Testamento ou a Bíblia Hebraica que é lida numa sinagoga. Tá? Basicamente essa é a história para o Antigo Testamento. A Igreja Católica nunca colocou a mão nesses textos que originam o seu Antigo Testamento, tá? Pelo contrário. O que você vê são textos que, na sua maioria, quem colocou a mão foi o judaísmo. E ao longo da Idade Média, eles foram os caras responsáveis por preservar o texto em hebraico. Por quê? Porque a Igreja Católica estava usando uma tradução, majoritariamente. Durante a Idade Média, a Igreja Católica não estava preocupada em preservar texto original. Ela estava usando a tradução de Jerônimo, que era Vulgata. Assim, de maneira geral. Em alguns mosteiros você tinha gente ali que sabia grego, que sabia hebraico, que estava consultando o texto em língua original. Mas, de modo geral, a Igreja Católica Apostólica Romana estava lendo a Bíblia em latim. Era uma tradução. Tá? Que para nós hoje, a Vulgata, para tua Bíblia aí hoje, ela é irrelevante. Ninguém usa nada da Vulgata para traduzir a Bíblia que você tem em mãos. Tá? Então, isso é o Antigo Testamento. Então, você quer saber, você quer ter uma prova que a Igreja Católica não adulterou o Antigo Testamento, entra numa sinagoga, pergunta para o rabino se a Torá que ele usa foi adulterada pela Igreja Católica. Simples assim. Tá? Ah, mas e o Novo Testamento, Vitor? Não tem adulterações da Igreja Católica no Novo Testamento? Pois é. Agora eu quero mostrar um outro par de livrinhos aqui, desatualizados que eu tenho, mas vale a pena. São esses dois aqui, tá? São esses dois livrinhos aqui. Por que são desatualizados? Comprei na época do seminário. Hoje em dia essas coisas eu uso tudo digital. Mas aqui, olha só, você tem a 4ª edição revisada do Novo Testamento Grego da Sociedade Bíblica do Brasil, tá? Isso daqui já está desatualizado, e se você for usar uma versão mais acadêmica, nem é essa aqui que é a mais indicada. O mais indicado é você pegar uma versão da Nestle Aland. Assunto complicado que eu vou deixar para um outro dia. Mas aqui você tem o Novo Testamento Grego. É isso daqui que a gente vai usar para qualquer tradução que você for pegar que use o texto crítico, tá? Então, você vai pegar a Revista Atualizada, Nova Almeida Atualizada, Almeida Século XXI, Nova Versão Internacional, NVT, Edição Pastoral, Bíblia de Jerusalém. O que elas vão usar como texto grego? Vão usar uma versão crítica do texto do Novo Testamento. O que tem aqui? Aqui tem um Novo Testamento produzido por acadêmicos que, assim como aqueles acadêmicos do Antigo Testamento produziram a Bíblia Hebraica Stuttgartense, esses acadêmicos do Novo Testamento produziram o Novo Testamento Grego, Nestle Aland, que vai usar manuscritos que a Igreja Católica também não controlou. Tá? Então você vai ter papiros, códices. Então, igual você tem o Códice de Alepo e o Códice de Leningrado para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento você vai ter Códice Bizantino, Códice do Vaticano, você vai ter papiros, você vai ter citações de autores que estavam citando o texto bíblico nas suas próprias obras durante o período medieval. E a partir de todos esses fragmentos, a gente junta e vê se tem muita divergência entre eles. E aí você vai ter variantes textuais. Você pega uma edição dessa do Novo Testamento, nas notas de rodapé, vamos ver se dá para enxergar aqui, vai. Então aqui, ó, eu abri ocasionalmente, por acaso, eu abri em João capítulo 1, ó, nem estava marcado, mas eu abri no Evangelho de João no capítulo 1. Vamos ver se consegue mostrar aqui para você, ó. Segundo João aqui, ó. Segundo ou de acordo com João, tá?
Se você olhar aqui direitinho, você vai ver... vamos ver se consigo pegar aqui. Ó, aqui tá claro, vai. Aqui, ó, aqui em cima, você vê texto. Daqui, do meu indicador para baixo, é nota de rodapé. O que são essas notas de rodapé? Essas notas de rodapé são o aparato crítico, ou seja, são esses acadêmicos que montaram o Novo Testamento grego, mostrando para você onde existem variantes textuais, onde os manuscritos que a gente tem do Novo Testamento, eles apresentam alguma divergência. E esse outro livrinho aqui é um comentário só dessas divergências. Então você tem aqui o comentário textual do Novo Testamento grego do Bruce Metzger. Essa aqui é a segunda edição, que você vai ter, para cada variante textual dessas, um comentário do Bruce Metzger, que participou da edição desse daqui, tá? Do porquê escolher uma variante textual e não outra. Então, quem controla a tua tradução, quem controla é o mundo acadêmico. Se você quiser fazer alguma teoria da conspiração, ela não é contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Ela é contra a universidade, tá? Então, eu não sou do tipo conspiratório. Eu acho conspiração uma bobagem, tal. Alguém pode conspirar? Pode, claro que pode. Conspirações existem, sim. Teorias da conspiração, aí eu já acho um problema. Por quê? Porque aí a gente está especulando em cima do nada. Mas se você quiser fazer uma teoria da conspiração porque sua Bíblia está adulterada, tem gente que faz. Tem gente que faz. Então tem gente que desafia da universidade. Fala, não, esse texto crítico aí é coisa de liberal. É meio terraplanismo anti-vax, tá? É meio não, é bastante, tá? Mas enfim. Mas ainda é preferível isso a dizer que a Igreja Católica adulterou os textos. Não, a Igreja Católica não adulterou os textos. Tem um monte de acadêmico, gente da universidade, estudando para descobrir quais são as melhores cópias, entendeu? Quais são os melhores manuscritos para a gente poder ter um acesso à versão mais próxima daquilo que é daquilo que foi originalmente escrito no texto bíblico. E a gente tem um alto grau de confiança de que a Bíblia Hebraica e Stuttgartense e o Novo Testamento grego fazem um bom trabalho, tá? Um alto grau de confiança. No prefácio aqui do Novo Testamento grego, a quarta edição, que é essa edição aqui, assinam a quarta edição a Barbara Aland, o Kurt Aland, eles são marido e mulher, tá? De Münster, Westfália, o Ioannis Karavidopoulos, de Tessalônica, o Carlo Martini, de Milão, e o Bruce Metzger, de Princeton. Cada um deles de uma universidade. Quer dizer, o Kurt Aland e a Barbara Aland da mesma universidade, marido e mulher. Tá? Mas cada um deles de uma universidade e diretamente responsáveis pelo trabalho de confecção dessa edição crítica aqui do Novo Testamento. Então, quer brigar? Briga com Princeton. É lá que está a tua briga, com Münster. Tá? Com os alemães, com os americanos lá de Princeton. É ali que reside a briga se alguém está adulterando ou não o texto bíblico. A Igreja Católica nunca tentou fazer isso não, tá bom? As alterações que a gente tem são alterações de pontuação, de acentuação, de alguém que confundiu uma nota de rodapé que tinha sido colocada do lado de uma tradução, o cara foi copiar e introduziu aquilo no texto. É isso que a gente tem. E outra coisa, o Códice do Vaticano, os papiros, eles todos estão abertos a público para você pesquisar. Tá? Então, tem vídeo meu aqui no canal, inclusive, analisando papiro.
porque ele está aberto a público, é só consultar. Então é só ir lá e ver. Não tem muita lógica, muito nexo achar que tem uma grande conspiração estão escondendo de você o texto bíblico, tá? Mais um apelo para você participar de Lendo Apocalipse com Responsabilidade, nosso clube da leitura, cujo link está aqui na descrição e no primeiro comentário. Ao fazer isso, você me ajuda a viajar para o congresso missionário mais importante de missiologia global que nós temos. Até hoje, a gente só teve 4 edições dele. Essa é a 4ª, então na década de 70 foi em Lausanne, no final da década de 80 em Manila, nas Filipinas, e em 2010 na África do Sul. E agora nós temos o congresso em Seul, na Coreia. Eu fui convocado para participar desse congresso, mas eu preciso levantar recursos para poder participar. E a maneira como eu encontrei para fazer isso, no lugar de pedir dinheiro, fazer uma vaquinha, nada contra quem faz, eu até ajudo gente que faz isso, mas a maneira como eu encontrei, que eu achei legal de convidar vocês para participar, é oferecer trabalho, oferecer uma leitura profunda de Apocalipse ao lado do Michael J. Gorman, com esse livro, Lendo Apocalipse com Responsabilidade, que na minha opinião é um livro obrigatório para quem quer entender o livro de Apocalipse. Você pode ler ele junto comigo. Mais uma vez eu faço apelo, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário. De antemão eu peço desculpas pelo nariz entupido, pelo raciocínio um pouco mais lento, pelo resfriado que me acomete. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.